Boa noite, irmãos. Quero dizer da minha alegria de, mais uma vez, poder estar aqui com esse privilégio, essa responsabilidade de compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. É uma alegria ver a igreja. Gostaríamos, de ver mais pessoas, mas entendemos e precisamos prosseguir. Saúdo a todos com a paz de Cristo, saúdo aos irmãos e amigos que nos acompanham pelas plataformas digitais, que Deus possa falar aos nossos corações. Na verdade, continuar falando porque Ele já tem falado. Eu gostaria que você estivesse curvando a sua cabeça nesse momento para orarmos mais uma vez e pedir a orientação de Deus para esse momento de compartilhamento da palavra dEle. Pai, usa-nos para que possamos transmitir ao Pai aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite, ó Pai. Que eu seja tão somente um canal usado por Ti, para que a Tua palavra possa chegar àqueles a quem o Senhor quiser alcançar. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, e que possamos sair daqui abençoados e edificados. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em João 3,16. É um verso que a maioria já conhece, mas deixe sua Bíblia aberta porque outros textos serão mencionados e vocês vão poder acompanhar. Mas nós vamos todos ler esse texto, João 3,16, da onde nós vamos tirar a reflexão desta noite. Vamos ler juntos, irmãos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também ao pastor, a confiança, o convite, a irmã Cristina, e também a igreja que sempre tem nos apoiado. Irmãos, nesse texto de João 3,16, existem três coisas que nós podemos compartilhar nessa noite, que nós vamos compartilhar nessa noite, e que são amor, perdão e salvação. Se fôssemos resumir esse versículo, essas três palavras poderiam muito bem resumir amor, perdão e salvação. E se fôssemos resumir a Bíblia, eu acredito que essas três palavras também podem resumir a Bíblia: amor, perdão e salvação. A palavra amor e o perdão, esses dois são atributos de Deus que Deus compartilhou conosco. Nós podemos, pela vontade de Deus, também amar e também perdoar. Já salvação é somente dele. Somente Deus tem poder para salvar. Foi cantado aqui agora, Somente Deus tem poder para salvar. Mas nós podemos ser canais dele para que pessoas sejam salvas. Então Deus compartilhou o amor e o perdão com cada um de nós. E a salvação é dele, através de Cristo Jesus, entregue na cruz por cada um de nós. Então nós não temos o poder para salvar, mas nós podemos ser usados para que outros alcancem a salvação. E nós vamos tentar entender um pouco, vamos falar um pouco sobre amor, sobre perdão. E eu peço aos irmãos que estejam aí atentos, porque Deus quer falar nessa noite. A primeira parte, então, como eu disse, fala do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, se nós precisávamos ou precisamos de uma demonstração de amor, não tem nenhuma maior que esta, onde alguém, nosso Deus, decide entregar o seu próprio Filho, o seu único e verdadeiro Filho, a morrer por cada um de nós.
Se isso não é demonstração de amor para nós, eu não sei mais o que poderia ser. Maior demonstração de amor, onde alguém é capaz de entregar seu próprio filho, eu duvido que tenha. E nós, por conta do nosso pecado, por conta daquilo que nós fizemos de errado, estávamos condenados à separação de Deus, que é viver longe da presença dele e sem viver esse amor que ele tem e demonstra por nós. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, ele entrega seu filho para que nós possamos ter a oportunidade do perdão e também a oportunidade da salvação. E eu pergunto para os irmãos, o quanto você está disposto a fazer, ou o que você está disposto a fazer para você demonstrar amor pelo seu irmão? Será que nós somos capazes de viver na prática esse amor que Deus demonstrou por nós? Será que nós, como igreja, nós temos demonstrado esse amor pelas pessoas? É um momento da gente refletir nas verdades bíblicas, não no que eu falo ou que alguém fala, mas no que Deus nos fala. Será que nós, como igrejas, como servos, como irmãos, como amigos, estamos vivendo na prática o amor que Deus falou que deveríamos viver pelas pessoas, pelo nosso próximo, seja ele quem for? Mateus 22, versos 37 a 39. Está na projeção aí para vocês acompanhar. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame a seu próximo como a si mesmo. É assim que temos vivido, irmãos. Nós estamos amando o nosso próximo como amamos o nosso Deus e como nos amamos. É a palavra de Deus que fala, que diz que nós precisamos amar o nosso semelhante como nos amamos e como amamos a Deus. E me desculpem a franqueza, me perdoem a franqueza, irmão. Se a gente não seguir a Bíblia, a gente está brincando de ser cristão. A palavra de Deus fala e a gente precisa apenas seguir. Ou a gente ama como Deus orienta a gente para amar, como Deus nos orienta a amar, ou a gente está brincando de ser cristão. Eu sei que não é fácil seguir todos os ensinamentos bíblicos. São muitos textos, muitos ensinamentos, muitas coisas nos falando, nos orientando. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa buscar seguir o que está na palavra de Deus. Se a gente quer viver, a demonstração de amor que Deus nos deu, a gente precisa viver o que está escrito na palavra dele. Nós estamos num momento muito difícil. E eu gostaria de compartilhar algo que é um pensamento pessoal. Se o irmão pensar diferente, não tem problema nenhum. Mas eu lembro que quando a pandemia começou, eu ouvi muito se falar em avivamento. Eu acredito que os irmãos devem ter ouvido também se falar muito em avivamento. E eu confesso, irmãos, que o que eu vejo, o que eu sinto, de verdade, é um esfriamento. Eu queria muito poder estar aqui dizendo que eu vejo esse avivamento. Eu até busco, eu quero ver. Mas, infelizmente, o que eu sinto é um esfriamento
Eu posso estar enganado, eu posso estar errado, pode ser uma visão minha, mas é o que eu tenho sentido, infelizmente, irmãos. Os irmãos já pararam para olhar quantas pessoas têm abandonado o Evangelho? Quantas pessoas têm se afastado das igrejas? Quantas pessoas caminhavam com a gente e não caminham mais? Lucas 15, de 4 a 6, vai ser projetado para os irmãos também. Fala da ovelha perdida. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Será que estamos vivendo essa alegria, irmãos, de encontrar as ovelhas perdidas? Temos vivido a alegria de ver pessoas cantando hosana, salve-me. O que temos feito, irmãos, por essas pessoas que têm se desgarrado, que têm se esfriado, que têm se afastado? E tem pessoas até que abandonaram mesmo a fé. O que nós temos feito para demonstrar o nosso amor por essas pessoas? É muito fácil pensar da seguinte forma: se elas querem ir, podem ir, deixa ir. Mas eu preciso ter na minha consciência, e nós como igreja precisamos ter na nossa consciência, de que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que elas não fossem. Nós não podemos obrigar ninguém a estar aqui. A pessoa tem livre escolha. Cada um escolhe o que quer da vida, aonde quer viver, conviver, o que ela quer para a sua vida. Cada um tem esse direito. Mas eu tenho que ter na minha consciência a tranquilidade de que eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu tentei trazer a ovelha de volta. Aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquela pessoa que você conhece. Louvado seja Deus se nós temos a consciência tranquila para todas as pessoas que se afastaram. Mas pensemos nessas pessoas. Paulo, em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, na parte A, vai ser projetado ali também, ele nos dá algumas características do amor, que os irmãos também já conhecem. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia não é apenas para ser conhecida. A Bíblia é para ser vivida. Eu conhecer a Bíblia é muito importante, mas eu viver a Bíblia é mais importante ainda. E é mais difícil também, viver na prática, todo dia, os ensinamentos que a gente recebe da palavra de Deus. Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho que me quebrantar de alguma forma, e eu tenho que buscar a Deus e viver de acordo com o que a palavra ensina. Até porque eu sou falho, mas a palavra não. Eu posso estar, de repente, falando, de repente eu posso, não estar vivendo, mas a Bíblia não falha. Por isso que eu estou colocando os textos ali. Olhem para os textos da palavra de Deus e meditem nesses textos. O amor é paciente, o amor é bondoso. E por falar em paciente,
Nós somos testados a todos os momentos, irmãos. Essa semana mesmo, né? Fomos testados a paciência. Tentaram tirar a nossa tranquilidade, nos fazendo irar, ou se irar. Mas graças a Deus, Deus já tinha colocado a mensagem no meu coração e eu pude colocar em prática a paciência. E nós precisamos aprender a ser mais pacientes com as pessoas. Às vezes nós agimos por impulso. E é muito triste quando agimos por impulso, porque às vezes a gente toma as decisões erradas. Então, sejamos mais pacientes, sejamos mais bondosos. Nós não precisamos ter inveja de ninguém. Deus não se alegra com a inveja. O amor não se vangloria, o amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não maltrata. Às vezes a gente faz coisas que podem estar maltratando as pessoas. E às vezes a gente não percebe. Então a gente tem que tentar repensar a nossa forma de viver e de agir para que a gente possa não estar maltratando. O amor não procura seus interesses. Estamos vivendo num tempo que cada um olha para si, né? As pessoas querem as coisas para elas. Poucos se preocupam com os outros, né? Quando deveríamos nos preocupar com todos. Se a minha família está bem, glória a Deus, vamos seguindo. E a família do meu irmão, como é que está? Então, eu preciso estar preocupado e me interessar pelos outros também. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Vamos falar de perdão. Então, nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, guardar rancor. Não pode existir espaço para o rancor no nosso coração se eu sou um crente, um salvo em Cristo Jesus. Precisamos tirar o rancor do nosso coração. O amor não se alegra com a injustiça. Quanta injustiça a gente sofre às vezes, né, irmãos? A gente sofre bastante injustiça. E às vezes a gente fica triste com as injustiças que sofremos. Mas nós não podemos nos alegrar com a injustiça e nem praticar a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Principalmente o amor de Deus, ele nunca acaba. Por mais que a gente faça as coisas erradas, o amor de Deus nunca acaba. O amor que Deus tem por cada um de nós nunca acaba. Então, meus irmãos, o nosso próximo, ele quer se sentir amado também. Ele quer se sentir tratado, ele quer se sentir cuidado. E nós precisamos colocar essa prática do amor, demonstrar o amor que Deus nos ensinou pelo nosso irmão. Se você fosse avaliar a sua vida por sua demonstração de amor, como Deus estaria? Alegre ou triste? Foi este grande e imenso amor de Deus que o levou a nos perdoar. A segunda palavra, perdão, que está também nesse versículo base, João 3,16, onde diz, para que todo aquele que nele crer não morra. Quando Deus, fala nessa palavra, para que todo aquele que nele crer não morra, ele está liberando o perdão. Como que ele está liberando o perdão? Através de Jesus. Nós vamos chegar na parte final e vamos entender. Mas quando quando estudava, eu entendi que quando Deus fala para que não morra, a gente só não vai morrer, irmãos, espiritualmente falando, por conta do perdão de Deus.
por um dia recebermos o perdão pelo pecado que cometemos, pelas falhas que cometemos. Então, nós não merecemos, mas recebemos. Eu tive um pastor, nós tivemos lá em casa, Flaviana e Douglas também, que ele falava assim, né? Aquilo que nós merecíamos, não tivemos. E aquilo que nós não merecíamos, tivemos. E podemos entender o amor, o perdão e a salvação. O que a gente merecia, a gente não tem. E o que a gente não merecia, a gente tem. Agora, a palavra perdão é muito forte, irmãos. O próximo texto é Mateus 6, 14 e 15. Prestem bem atenção no que a palavra de Deus diz sobre o perdão. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É um texto muito forte. Se eu quero o perdão de Deus, eu preciso também aprender a perdoar. Se eu quero o perdão de Deus, eu também preciso aprender a pedir perdão. Eu sei que às vezes pedir perdão não é fácil, mas a palavra diz, se a gente não perdoar, ou se a gente não tiver o perdão, o Pai também não vai nos perdoar. Nós somos seres humanos e por sermos seres humanos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. E até maltratamos as pessoas, às vezes com palavras ou com atitudes. Mas a gente precisa aprender a pedir o perdão. Tem muita gente, irmãos, sofrendo porque não pedem perdão ou não liberam o perdão. E é interessante que a Bíblia, né, se a gente não perdoar, a gente não vai receber o perdão de Deus. Mas em outra passagem, lá em Mateus 18, de 21 a 22, Pedro pergunta, quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus fala, 70 vezes 7. Ou seja, a quantidade de vezes é infinita. A gente precisa perdoar. Eu tenho 45 anos, né? Não tenho problema nenhum em falar a minha idade, porque eu louvo a Deus porque já cheguei aos 45 e Deus vai me permitir chegar a outros mais. E se eu for analisar a minha vida e ver quantas vezes eu precisei pedir perdão a Deus, não tem como contar. E também não tem como eu contar quantas vezes Deus me perdoou. Daí eu entendo que eu preciso perdoar independente de quem, independente da situação, das circunstâncias, independente da quantidade de vezes. Por mais que me doa, eu preciso aprender a perdoar. Nós precisamos perdoar, irmãos. E nessa caminhada cristã a gente vai aprendendo, né, muitas coisas, muitas verdades. E uma das coisas que eu aprendi sobre o perdão, irmãos, é que quando a gente ou magoa alguém, ou é magoado por alguém, nós ficamos de alguma forma presos àquela pessoa. Não sei se os irmãos veem da mesma forma, mas quando a gente faz algum mal para alguém, ou é magoado de alguma forma, estamos presos àquela pessoa. E se nós não pedirmos o perdão, ou se nós não liberarmos o perdão, nós vamos de alguma forma continuar presos àquela pessoa. Por isso que Jesus fala que perdoe 70 vezes 7, mas perdoe. É a melhor maneira de você se sentir livre e leve.
liberar perdão é bom, irmãos. Pedir perdão, às vezes, não é tão bom ou gostoso, mas é necessário quando precisamos. Porque nós também erramos, nós também falhamos, nós também cometemos erros que machucam, às vezes, nossos semelhantes, e, às vezes, por orgulho, que não deve ser uma característica do amor, a gente não pede perdão à pessoa. E pedir perdão, irmãos, é para todos, do menor ao maior. Não existe hierarquia na questão do perdão. Todos nós aqui, todos que nos acompanham, precisamos pedir perdão, precisamos liberar o perdão. O perdão é para todos, não existe hierarquia. Seja pastor, seja líder da igreja, seja líder de ministério, seja líder de departamento, seja apenas um membro que costuma, trabalhar na igreja como servo apenas. Pode ser até com uma criança. Nós precisamos pedir perdão e liberar perdão. Quem que você precisa perdoar ou quem que você precisa pedir perdão, irmãos? Você não precisa falar para mim, não. E se não for da tua vontade, não precisa falar para o pastor. Mas coloca para Jesus, leva para Jesus e pede a Ele forças para que você possa ser capaz de pedir perdão ou de liberar o perdão. Existem muitas pessoas machucadas. Existem muitas pessoas que estão tristes, doentes pela falta do perdão, ou por não liberar, ou por não pedir. E saibam de uma coisa, irmãos, quando a gente vive desta forma, o nosso culto, ele não fica 100%. Porque existem coisas que estão dentro do coração e que Deus sabe, mas a gente vai tentando levar adiante e vive aí naquele sofrimento às vezes, mas vai tentando cultuar. Talvez se você liberar o perdão ou pedir o perdão, você vai ficar muito melhor, vai viver muito melhor. Quantas pessoas podemos ter deixado de amar porque não houve perdão? Para concluir, a última parte do verso de João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o que chamamos de salvação. O amor de Deus, Ele foi capaz de nos perdoar, e o amor de Deus foi capaz de nos salvar. A condenação que tínhamos foi tirada quando Jesus entregou sua vida na cruz, por amor, por mim e por cada um de vocês. Essa demonstração de amor, essa demonstração de perdão precisa ser vivida, para que outros que convivem conosco possam entender na prática o que é o amor e o que é o perdão. Tem muitas pessoas que não sabem o que é o amor, gente. Como assim? Existem pessoas que não sabem o que é o amor, vivem em tanto sofrimento, em tanta tristeza, em tanta confusão, em tanta maldade, que não sabem o que é o amor. Principalmente o amor de Deus, que nós somos responsáveis por levar. Tem muita gente que também não conhece o perdão, nunca teve a coragem de pedir perdão, de pedir desculpa, acha que é humilhação. Humilhação, irmãos, se a gente for pensar em pedir ou não perdão, humilhação vai ser padecermos longe da presença de Deus. Humilhação vai ser padecermos longe da presença de Deus. Não é vergonha nenhuma você chegar para a pessoa e falar: eu errei e eu quero te pedir perdão. Não é vergonha nenhuma, isso é fruto do Espírito, é amor. Quando a gente reconhece que errou
e por amor chega para a pessoa e pede o perdão. Como foi cantado aqui, só Deus tem poder para salvar. Só Deus tem poder para salvar. Mas Deus quer te usar para que outras pessoas sejam salvas. Deus quer nos usar, irmãos, para que outras pessoas sejam salvas. E se a salvação das pessoas, ou de alguma pessoa, dependesse da nossa atuação ou da nossa demonstração de amor e de perdão? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que alguém, para ser salvo, depende da minha demonstração de amor e de perdão. Como seria isso? Às vezes a gente vive a vida e a gente às vezes não analisa algumas coisas da vida que a gente vive. E a gente precisa então estar parando e analisando a nossa própria vida para ver se nós temos sido de fato instrumentos de Deus para que outros sejam salvos. Eu quero falar para você que nos visita que esse amor também é para você. Eu quero falar para você que nos visita, que ainda não é membro de uma igreja, que não faz parte desse corpo de Cristo, que o perdão de Deus também é para você. E quero falar também para você que nos visita, que a salvação em Cristo Jesus também é para você. Aquele que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida, precisa fazer isto, para receber também esse amor, o perdão e a salvação. Eu sei que talvez tomar uma decisão não é fácil, mas é preciso. As decisões são necessárias. Às vezes elas serão difíceis, mas elas são necessárias. E se você que nos acompanha pela internet, se você que está aqui, se você deseja fazer seu encontro com Cristo, se você deseja receber o amor, o perdão e a salvação, você precisa apenas reconhecer que você é um pecador, que errou, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quiser fazer isso, você pode fazer nesse momento. Você não precisa me declarar isto, declare para Deus. Mas se você quiser fazer isso de forma pública, você pode se colocar de pé também. Se você deseja receber o amor de Deus, se você quer receber o perdão de Deus e a salvação em Cristo Jesus, você pode tomar sua decisão. Se você deseja ter os seus pecados perdoados, apenas reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que possamos viver na prática o amor de Deus, o perdão de Deus, para que as nossas vidas sejam instrumentos dele para a salvação de outras pessoas. Independente de quem seja, irmãos, pense nas pessoas. Lembrem-se das pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida e que aquilo que precisa ser moldado, modificado, permita que a mudança aconteça. Permita-se viver o amor de Deus, o perdão de Deus, para que possamos ajudar outras pessoas a alcançarem a salvação em Cristo Jesus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, que Deus continue abençoando a sua vida e coloquemos em prática os ensinamentos da palavra de Deus para as nossas vidas. O pastor vai orar?